Antes de qualquer coisa, a abertura desse vídeo não poderia ser diferente. Eu queria aqui parabenizar, agradecer imensamente pela coragem de cada brasileiro, de cada brasileira que vem ocupando as ruas de todo o país de maneira pacífica, civilizada e ordeira, como sempre, em defesa da nossa democracia e da nossa soberania. O povo brasileiro é incomparável, o melhor do mundo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, tá, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma matéria para vocês, e vocês vão compreender perfeitamente não só a importância desse momento, mas também a importância de permanecer nas ruas, tá? Nós vamos vencer essa, tenho certeza disso. Trago para vocês aqui também, primeiríssima mão no Brasil, uma matéria que mostra as pressões e ameaças que o presidente Jair Bolsonaro vem sofrendo ao longo do último ano, pressões externas e estrangeiras, em especial do presidente dos Estados Unidos, tá? O que a gente está enfrentando aqui é uma ameaça à soberania nacional. Não é simplesmente uma fraude eleitoral ou um corrupto assumindo a presidência da República. A coisa é muito maior do que isso. Esse é o nosso tema principal de hoje. A gente começa conversando sobre o pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro, que foi mal interpretado por algumas pessoas, tá? Ele não desestimulou as manifestações, não. Na verdade, é isso que a mídia quer que você acredite, né? Que ele jogou um balde de água fria, que ele entregou a paçoca para o STF, né, que ele não está nem aí para o povo, que as Forças Armadas estão sendo, na verdade, incomodadas, que o general só quer saber da pensão dele, do uísque, da sauna do clube militar. As coisas não são bem assim. Eu sugiro que vocês tapem os seus ouvidos, né, para o que a mídia tradicional vem dizendo, porque é do interesse dela, né, que você perca a fé, perca a esperança e pare de lutar. Tá? O que o presidente pediu foi para que as pessoas desocupassem as vias, desbloqueassem as estradas, para que todo mundo, né, tivesse ali garantido o seu direito de ir e vir. Vamos lá, vocês não vão ver isso aqui na mídia tradicional, tenho certeza absoluta disso, tá? Mas antes, Torre de Sauron aí, essa manifestação não tem líder não adianta tentar colocar alvo nas costas de ninguém, tá? Isso aí é consequência direta da inconsequência de agentes públicos, que não são agentes políticos por natureza, mas resolveram colocar a bola embaixo do braço e tomar certas atitudes que vêm revoltando o povo ao longo dos anos. Tipo, soltar um corrupto através de uma gambiarra jurídica, depois torná-lo elegível. A gente teve também a sabotagem explícita do voto impresso, né, que daria transparência ao processo eleitoral. Isso acaba alimentando a dúvida da população em relação à isonomia desse processo. Então tem uma hora que o povo enche o saco. Não precisa de mim, não precisa do presidente, não precisa de político, não precisa de artista, não precisa de nada. Essas pessoas subestimam, né, a inteligência do povo, né, a capacidade, a percepção dessas pessoas. Tem uma hora que não dá mais, né, e o resultado vocês estão vendo aí. Estão colhendo o que plantaram. Ou realmente achavam que o povo iria aceitar todos esses abusos aí, né? A gente achava, o povo acreditava que mesmo diante de tudo isso, a sua vontade seria respeitada nas urnas. E não é isso que, né, tem sido observado por aí, né? Enfim, vejam aí o print. O que está acontecendo, pessoal? Um dos líderes do PP, que é o partido do Arthur Lira, de repente pode até ser o Arthur Lira mesmo, né? Disse que não tem negociação com o PT enquanto as manifestações não cessarem, tá? De um jeito ou de outro. E esse mesmo líder disse, a gente não sabe nem se o Lula vai tomar posse. Então, daí vocês tirem a importância do que está sendo feito no Brasil nesse momento. O futuro do Brasil está nas mãos do povo. Se o cara, o líder do Centrão, diz que não vai negociar com o PT enquanto as manifestações estiverem ocorrendo, tá aí. Aí você que está aí, você anônimo, né, que não tem canal no YouTube, que não tem perfil aí com dezenas de milhares de inscritos, de seguidores, né, o rosto anônimo que pega o metrô, que pega o ônibus, que vai a pé, que vai de carro até as manifestações, né, e quer ser ouvido, né, você é o dono desse show. É você que tem que brilhar. E está tudo em suas mãos. Está aí o teu poder. Está entendendo o teu poder? É o líder do Centrão dizendo que enquanto as manifestações não acabarem, porque ele não sabe o resultado dessas manifestações, não sabe nem se o Lula vai tomar posse, eles não vão negociar.
Vocês querem motivação maior que essa? Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. Galera, prestem bastante atenção porque a coisa é muito mais complexa do que pode parecer à primeira vista. Não é simplesmente aqui impedir que um corrupto solto na base da gambiarra sem transparência seja eleito presidente da República. Não. A coisa é bem maior do que isso, envolve autoridades estrangeiras, né, os metacapitalistas. Para quem está caindo aqui, né, assim, no susto, né, pode parecer teoria da conspiração, mas é sempre assim, quando a pessoa tem preguiça de pensar, a primeira reação é dizer, isso é teoria da conspiração, esse cara está com um chapéu de alumínio. Deixem essas pessoas, né, não percam o tempo de vocês discutindo com esquerdistas lobotomizados, não. ONU Agenda 2030, Amazônia, né, que faz os olhos, né, dessas pessoas brilharem assim. Ontem o Tucker Carlson, na Fox News, falou a respeito desta plataforma, que eu não posso criticar muito, vocês sabem por quê, né, que estava censurando conteúdo que ousasse questionar a legitimidade do nosso processo eleitoral. Algo que eu vim evitando bastante, né. Estou quieto na minha. Eu recebi ontem, por exemplo, um relatório, não é o relatório das Forças Armadas, mas que traz algumas informações técnicas ali retiradas diretamente do site do TSE que, gente, não tem como você ignorar. Por exemplo, você pega uma sessão eleitoral no meio do agro, né? Numa cidade lá do agronegócio. Aí tem uma urna lá que tem 300 votos para o presidiário e 0 votos para o presidente Jair Bolsonaro. Aí quando você vê as sessões vizinhas, as urnas, logo ao lado, tá lá, 70% Bolsonaro, 30% Lula, 80% Bolsonaro, 20% Lula. Né? Qual o sentido de, no meio dessas urnas, tem uma que dá 100% Lula, 300 votos para ele e 0 para Bolsonaro? Né? Isso tá lá nesse relatório, além de várias outras coisas, tá, pessoal? Existem tipos de urnas diferentes, né? E aí quando você vê, existe um padrão meio esquisito. As mais modernas apresentam resultados similares entre si, e as mais antigas um outro tipo de comportamento, né, um outro tipo de padrão. Acredito que tudo isso, né, vai ser esclarecido quando o relatório das Forças Armadas finalmente for revelado. Tá? Mas o Tucker Carlson estava falando a respeito da censura aqui desta plataforma, que eu não posso criticar muito, né? Essa questão de questionar o resultado das eleições e tal. E surgiu por lá também um jornalista conservador falando a respeito da pressão que o Joe Biden, agentes da CIA, são, diria assim, o termo em inglês é oficiais, tá? Mas em português eu diria representantes oficiais do governo americano. Pressão que esses agentes vêm fazendo no governo brasileiro há mais de um ano, tá? Não só no presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, principalmente no presidente Jair Bolsonaro, mas também nos seus equivalentes, né? Por exemplo, eles não citaram nomes especificamente, mas vamos supor aqui, a gente tem o nosso ministro das Relações Exteriores. Então, o equivalente, que ocupa o mesmo cargo, né, equivalente nos Estados Unidos, ao encontrar com o nosso ministro, faria esse tipo de pressão. Vamos supor aqui também o diretor da CIA encontra com o diretor-geral da ABIN ou da Polícia Federal, né, ou o ministro da Justiça, enfim. Pressão para que... Vejam bem, eu vou colocar tudo isso que eu vou dizer daqui para frente entre aspas, tá? É isso que está lá. Pressão para que o Jair Bolsonaro respeitasse a democracia e não questionasse o nosso processo eleitoral. A gente está falando aqui, galera, de uma pessoa, né, no caso específico aqui o Joe Biden, que teve a sua vitória nas eleições de 2020 bastante questionada por motivos bem parecidos com o que está acontecendo aqui no Brasil. Só que lá as instituições funcionam de uma maneira que aqui no Brasil não funcionam. Então, é perfeitamente possível que o Donald Trump retorne ao poder nas próximas eleições, vença as eleições. Porque a Suprema Corte lá, ela é ideológica? Você pode pegar lá, se eles forem tratar do tema aborto, por exemplo, os indicados pelos democratas vão ser a favor, os indicados pelos republicanos vão ser contra. Agora, quando é uma questão ali da lei da Constituição americana que cá para nós é muito superior à nossa, né, é muito simples e direta, eles não vão discordar. Então, ninguém vai impedir que o Donald Trump volte
à Casa Branca, desde que ele vença as eleições, sem fraude, né? Desde que respeitem o processo eleitoral ali, como talvez não tenham respeitado em 2020. Né? Mas aqui no Brasil a gente não tem, isso é ilusão a gente achar que o Bolsonaro pode, por exemplo, voltar em 2026 e vencer as eleições. Vão fazer da vida do Bolsonaro um inferno. A intenção deles é prender o Bolsonaro e acabar com a família dele. E onda por onda, e eliminando também os líderes da direita conservadora. É isso que eles querem fazer. Então, meio ilusório, meio utópico pensar em fazer oposição. Então, esse jornalista conservador expôs tudo isso. Só que aí, né, vem aquele cidadão da esquerda, isso aí é Fox News, né, esses caras aí são extrema-direita, quem é esse cara? Não reconhece esse cara. Pois bem, veja esse print aí. A gente está falando de uma publicação, né, o Foreign Policy, que é liberal, é centro-esquerda. E esse jornalista aí do Foreign Policy já tinha feito este alerta antes do segundo turno. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Obviamente, quando ele fala a respeito do respeito à democracia, né, de não questionar o processo eleitoral, ele não é que ele concorde com a pressão, né, mas ele realmente acha que essas questões têm que ser respeitadas. Ele realmente acha que o Bolsonaro não deve questionar o processo eleitoral e tem que respeitar a democracia da maneira que eles entendem, né, que seja a democracia, que é bem diferente da nossa. Mas ele critica, né, ele acha errado o Joe Biden fazer esse tipo de pressão. Por mais que ele, jornalista, acredite que isso deva ser feito, ele vê aí um risco à soberania do Brasil. Então é um jornalista de esquerda falando que o Joe Biden e representantes oficiais de seu governo vêm ameaçando e pressionando o presidente Jair Bolsonaro e o governo brasileiro para que faça isso. Tá? E qual seria o tipo de ameaça? A gente viu recentemente a notícia de que talvez o Joe Biden fosse enviar tropas ao Brasil para garantir, né, que a transição de governo fosse feita antes do resultado das eleições. Isso não é normal, gente. Um líder de um país dizer que vai enviar tropas a uma nação amiga soberana para garantir, né, que a transição de governo acontecerá dentro da normalidade. Né? Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é para que vocês compreendam que não é uma questão geopolítica interna. Tá? Isso envolve vários players externos, né? E essas pessoas, historicamente, estão de olho em nossas riquezas. A gente viu aí o governo da Noruega dizendo que vai voltar a financiar projeto da Amazônia, né? E uma série de outras coisas. A Alemanha também. A União Europeia é globalista, pessoal. A gente está cansado. A União Europeia é um experimento globalista, na verdade, né? O que seria um continente sem fronteiras, né? Um dos maiores incentivadores da comunidade europeia é o George Soros. Você procurar aí artigos dele da década de fim da década de 1980, durante toda a década de 1990, vocês vão perceber isso aí. Então, o presidente Jair Bolsonaro está sofrendo essa pressão. Ele está sendo ameaçado, de acordo com esses jornalistas, tanto jornalistas de direita quanto jornalistas de esquerda, pelo governo Joe Biden. Agora, o que pega aqui de verdade é que este mês a gente vai ter midterms nos Estados Unidos. São as eleições legislativas para o Senado e para a Casa dos Representantes, né, o que seria a Câmara de Deputados deles. E a tendência, de acordo com as pesquisas de lá, é que os republicanos tomem de assalto as duas casas. E aí, galera, é inevitável o impeachment da dupla Joe Biden e Kamala Harris. Não é tipo, cai o Biden e fica a Harris, não. Caem os dois. Tá? Então, o Joe Biden tá correndo contra o relógio, porque ele sabe que em breve ele vai rodar. E o Brasil é uma peça importantíssima nesse tabuleiro geopolítico aí dos globalistas. O Joe Biden sabe que tem que exercer, né, essa pressão, utilizar desse poder que ele detém nesse momento como presidente dos Estados Unidos agora, porque daqui a pouco ele não vai mais poder fazer isso. Pessoal, o que o presidente vem aguentando aí, o cara é um gigante. É um gigante. Ele podia estar descansando. Ele podia ter largado mão disso tudo, ter pego a dona Michelle, a primeira-dama, ter pego a Laurinha, e ido para fora do país,
e morar em outro lugar, né, para descansar. Mas o cara lá tá lá enfrentando essa coisa monstruosa, né? Como vocês estão vendo aí, não é interna só, né? Para quê? Para ajudar o povo. Porque ele ama o Brasil. E esse é mais um motivo para a gente continuar fazendo o que está fazendo. Tá? Continuar nas ruas aí. Depois desse vídeo, vocês têm agora 2 motivações extras para fazê-lo. Tá bom? É isso, galera. É isso. Como eu já disse aqui, essas manifestações não têm rosto, né? São rostos anônimos que permeiam as ruas. E eu tenho muito orgulho de vocês. Espero que vocês entendam o porquê, por exemplo, do político não poder comparecer, do influenciador não poder comparecer, porque senão eles vão meter um alvo nas costas da gente. Vão dizer, isso aí, ó, esse agitador aí, né, que está liderando atos antidemocráticos. Se eles invadirem meu telefone, meu celular, eles vão ver que não existe nada disso. Né? E eles têm meios para fazer isso, então não estou nem preocupado. Né? É uma manifestação orgânica. Agora, se alguém, um rosto conhecido, mete a cara lá, aí eles podem criar uma narrativa, né? Mas não, o movimento é orgânico, é o povo que está indo, sem precisar de carro de som, de discurso, de nada. E isso é a coisa mais linda do mundo, isso é Brasil em estado puro, gente. Ontem eu dei uma passadinha lá, né, no Palácio Duque de Caxias Anônimo, meti um boné, cheguei lá, passei uns 15 minutos só para ver, fiquei emocionado, fiquei muito feliz e fui embora. Vim para casa. E vamos lá, vamos continuar. Um forte abraço, a gente se vê por aí.